Olá pessoal, eu sou o Diário da Vila Pinguim. E tem uma coisa curiosa sobre um assunto chamado storytelling, né? Existe o storytelling, né, que é a forma de contar histórias, e o storyteller, que é o contador de histórias de uma determinada mídia, né? E rola um meio de confusão muito grande no meio otaku, né, em geral. O otaku médio, por assim dizer, ele confunde muitas coisas, né? Que, por exemplo, quem faz o mangá de One Piece é Eiichiro Oda. Ele é o roteirista e o artista, né? Porque geralmente nos mangás, o roteirista e o artista são um cara só, geralmente, e trabalha com assistente em cima disso. Mas o pessoal, eu vejo eles confundindo o roteirista do mangá, o cara que conta a história do mangá, o storyteller do mangá, com o roteirista e o diretor do anime. Não são a mesma coisa, gente. Não são a mesma coisa. O storytelling, que é a forma de contar histórias, é diferente em cada mídia. E o storytelling do mangá, quem faz é o mangaka. O storytelling do anime, quem faz é o diretor do anime. E também o pessoal, eu vejo confundindo a produção do anime, né? Por exemplo, o pessoal acha que o estúdio do anime está envolvido com a produção do anime diretamente. Não, ele está envolvido com a produção indiretamente, porque um estúdio não se faz sozinho, ele se faz com pessoas trabalhando nele, não é? O produtor é o empresário, geralmente, né? E o diretor é o verdadeiro responsável, o verdadeiro storyteller do anime. Ele é o verdadeiro cara que tá envolvido como dono do anime, entenderam? Mas o que é storytelling afinal, né? É a forma de contar histórias em cada mídia, né? O storytelling do mangá é o mangaka, né? O autor do mangá. O storytelling de um livro é o escritor, né? O storytelling do quadrinho, né? Que geralmente no quadrinho o artista e o roteirista são uma equipe diferente. O cara que colore os quadrinhos é diferente, né? Afinal, o mangá não é pintado, né? Geralmente. Mesmo que tenha edições coloridas por aí. Como as de Jojo, por exemplo. Enfim. Aí o que acontece? O storytelling do quadrinho é o artista, né? E o roteirista é que apenas escreve, né? Porque o que acontece? Ah, mas no mangá, o roteiro e o artista são um cara só. Sim, só que no quadrinho não é. Por isso que um cara, ele desenha, um outro cara ele colore e um outro cara ele escreve roteiro. O roteiro nada mais é do que uma forma de escrever. Quem vai fazer o storytelling vai ser o artista, né? Que vai desenhar tudo em preto e branco antes de colorir no quadrinho. E colocar lá os balões de diálogos segundo o roteiro, né? Aí no audiovisual, né? Que o storytelling do audiovisual é um storytelling baseado em som e imagem. E não em escrita ou arte sequencial como é nos quadrinhos e mangás. E o storytelling do filme, da série, do anime em geral, é o diretor, né? Embora as animações em geral, até desenhos americanos, que o storytelling é o storyteller, quer dizer, é o diretor também, né? Que são um custo de produção mais barato, né? Storytelling do anime, do filme, da série, é o diretor. Ele é o principal responsável por isso. Por contar a história através de som e de imagem. Por exemplo, se uma cena num anime é bem feita, né? A luta é bem coreografada, por exemplo, não é mérito do estúdio que produziu o anime. O estúdio não é uma pessoa, é mérito do diretor. Se uma cena no anime tá bem dirigida com uma direção de dublagem, é o diretor de dublagem que é o responsável. Ah, mas a fotografia do anime, a fotografia do filme, a fotografia da série, é tudo o diretor que comanda. O diretor é quase como, além de um roteirista visual, né? Que ele conta a história através de sua imagem, ele é, acima de tudo, o chefe geral da produção de uma mídia audiovisual, o diretor.
Então não é mérito da Toei Animation, não é mérito do Estúdio Mapa, não é mérito da Madhouse, que não é mérito também da Ufotable, que Demon Slayer é bem feito no quesito de direção e produção. Não é mérito se One Piece é bem feito. Não é mérito do estúdio, é mérito do diretor. Se Frieren da Madhouse é bem feito e o One Punch Man a primeira temporada são bem feitos, o mérito também é 100% do diretor, né, a direção e tudo mais, né. Se o Demon Slayer com Ufotable é bem feito, não é a produção de animação, é o diretor também, sabe? Não é só o produtor é nada mais que um executivo nesse caso. Então o que acontece? Existe esse tipo de confusão. E esse tipo de confusão existe simplesmente porque as pessoas não estão acostumadas a refletir sobre o que assistem. As pessoas assistem coisas primeiramente por entretenimento e não tem nenhum problema com isso. Só que eu sou um cara que gosta de assistir coisas pensando no que eu tô assistindo. Mas eu não tô falando que pensando no que tô assistindo, fazendo assim, eu vou criticar tal coisa e fazer uma média aritmética, tipo assim, dando nota 10 para animação, nota 7 para história, nota 8 para produção. Não. Essas coisas não são separadas, elas são um pacote completo no audiovisual do anime, né? Que no caso aqui estamos falando de anime especificamente. Mas vale para filme e série também. E outros critérios também, mesmo que não se aplicam à sua imagem, o quadrinho tem imagem, mas o quadrinho não tem som. Seja mangá, anime, e o livro não tem nem imagem nem som, só tem palavras, né? Mas independente de qualquer coisa, a forma de avaliar não tá dando nota pra forma de escrita, sabe? Pra forma de arte, sabe? Não é assim que se analisa uma obra de verdade. E também não se analisa uma obra dizendo assim, depende da proposta da obra, né? Se uma obra não se propõe a ser verossímil com o nosso mundo, ela não tem obrigação nem de ser realista, nesse sentido. A maioria das obras não são realistas, principalmente em anime e mangá. A suspensão de crença é muito, muito alta. Muito, demais. Então o que acontece? No mangá e no anime, principalmente, existem cenas muito absurdas pra gente conceber, né? Por isso que a animação é a arte do impossível, né? Porque o live action de tal anime tá mal feito? Porque o live action do anime não consegue ser igual ao anime? Porque tem coisas que só funcionam na mídia de animação, obviamente, né? Não funcionariam ou ficariam esquisitos no live action, no caso. Por exemplo, um personagem de One Piece ser cortado ao meio. Ser cortado ao meio não, levar um tiro. No live action de One Piece, por exemplo, ele morre, né? Ele recebeu um corte muito grave a ponto de morrer, ele morre. Ele não vai ficar vivo igual na animação, né? Por exemplo. Então, é muito essa confusão mental, porque as pessoas não refletem sobre o que elas assistem. Elas assistem por assistir, tudo bem, né? Só que isso gera uma confusão gigante dentro da fanbase de anime. Isso tem que ser analisado com cuidado. Uma outra coisa que mata as coisas é o hype, né? Aí a culpa vai em cima de quem menos tem a ver. A culpa vai em cima do estúdio de animação, não vai em cima do diretor. Quando o anime tá com animação ruim ou tá mal contado na animação, né? A culpa vai pra os terceiros. Não seguiu o roteiro do mangá. A culpa vai pro anime, né? Vai pro diretor do anime. Que o diretor não é fiel ao mangá, como o pessoal fala, sabe? Não, gente, não é assim que se vê as obras de ficção. Essas coisas não são separadas. Mas a questão dos famosos furos de roteiro. Primeiro, furo de roteiro não vai determinar se algo vai ser bom ou ruim. Depende da gravidade da situação. Se uma obra se propõe a ser uma comédia absurda, né? Por exemplo, mas o Saitama, o treino do Saitama é incoerente. Ele só fez um treino normal e ele ficou careca e vence qualquer um com um soco. Gente, pelo amor de Deus. One Punch Man é uma sátira, uma paródia. Vocês estão analisando a obra do jeito errado, se for desse nível, sabe? Então, depende da proposta da obra. Se a obra não é realista o suficiente, a gente não vai analisar ela com uma lógica realista. A gente vai analisar ela com lógica de ficção.
A ficção existe uma lógica interna própria, sabe? Mesmo que ela possa ter suas inconsistências também. Isso não é demérito. Uma outra coisa que é engraçado, um exemplo que eu gosto de lembrar de um filme. O pessoal vive falando de Deus Ex Machina, né? Que é uma solução completamente conveniente vinda do nada. Mas até os Deus Ex Machina, que são uma solução forçadamente conveniente, dependem muito das circunstâncias. Por exemplo, no Alto da Compadecida final, um Deus Ex Machina. Bom, spoiler do filme. João Grilo morre no final do filme, né? E, tipo, ele vai pro purgatório pra ser julgado, né? Pra ver se ele vai ressuscitar ou não, né? Pra ver se ele tem esse direito no julgamento do céu, né? Porque todos morreram no massacre lá na cidadezinha. Então, é uma forma de uma solução divina pra salvar a vida do João Grilo. É um Deus Ex Machina. E a cena do julgamento é uma das melhores, das cenas mais consagradas do teatro e do cinema, que a da obra de Ariano Suassuna foi adaptada pro cinema, né? Inclusive 2 vezes, né? A versão dos Trapalhões dos anos 70, 80, não me engano agora, se não me engano agora, eu acho que é anos 80, não sei, anos 70, ela é muito mais fiel à peça do teatro, né? E a versão de 2000 com Matheus Nastergalli, Selton Mello fazendo Chicó e João Grilo, inclusive é uma coisa muito engraçada que fica um disclaimer pra vocês. Ariano Suassuna disse em vida que o melhor João Grilo que ele viu na vida era do Matheus Nastergalli. Melhor João Grilo, nenhum ator de teatro conseguiu interpretar ele tão bem. Ou seja, se João Grilo é um puta personagem na versão de 2000 do Autor Compadecida, é porque Matheus Nastergalli é um puta ator do caralho. E por causa do diretor também, né, que instruiu ele bem a viver o personagem. Então é isso. Espero que tenha conseguido ensinar um pouco pra vocês sobre storytelling, né? E por favor, gente, não caiam nessas conversas de internet onde o pessoal é totalmente desinformado. Às vezes a comunidade de anime me cansa, viu? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Muito obrigado a todos a vocês que assistiram o vídeo. Espero que tenham gostado.